Na madrugada gélida de 21 de setembro de 1327, o silêncio sepulcral envolvia o castelo de Berkeley, mas por trás das paredes de pedra, um segredo macabro se desenrolava. Um possível assassinato disfarçado de morte natural. A vítima? Eduardo II da Inglaterra, um rei derrotado, humilhado e abandonado. O mistério pulsa até hoje. Teria sido o fim cruel de um monarca? Ou houve algo mais sinistro por trás da névoa fria daquela noite sombria? Se você acha que entende o poder real, prepare-se para mergulhar em um turbilhão de escândalos medievais, paixões proibidas e traições brutais. Aqui começa a história que os livros deixaram de lado. O rei que nadava ao invés de lutar. O favorito que virou inimigo. A rainha que comandou a queda. E o suposto milagre, ou farsa, de um novo rei fantasma. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode mudar sua percepção sobre o verdadeiro custo do poder. Eduardo II, nascido em 25 de abril de 1284 no castelo de Caernarfon, não era o típico herdeiro medieval. Enquanto outros jovens nobres empunhavam espadas, ele se destacava por nadar, remar e pescar. Atividades quase protocolares para um aventureiro sensível, mas estranhas para um futuro rei. Ele adorava artesanato. Forjaria ferramentas e consertava galpões. Hobbies impensáveis para um príncipe em ascensão. Estas afeições inusitadas criaram um abismo emocional crescente entre Eduardo e seu pai, Eduardo I, o famoso conquistador. Ao mesmo tempo, surgia uma amizade que viria a abalar os alicerces da monarquia. Piers Gaveston, cavaleiro de Gascogne e companheiro íntimo do príncipe. Um relacionamento complexo, repleto de lealdade, admiração e especulações sobre natureza romântica. Quando Eduardo I descobriu a proximidade do filho com Gaveston, reagiu com raiva. Exilou o amigo leal. Porém, o príncipe implorou, e conseguiu trazê-lo de volta. Com isso, Eduardo II sugeriu um título nobiliárquico ao amado, um prenúncio da tempestade que viria. Quando Eduardo I morre em 1307, o trono passa ao filho, o jovem Eduardo II. Seu primeiro ato: resgatar Gaveston, agora feito Conde de Cornwall, título com peso histórico e prestígio real. Na coroação, Gaveston até ajudou a erguer a coroa de Santo Eduardo. Um gesto que fez a nobreza engolir sapos de chumbo. A aristocracia ficou enojada. Era mais que amizade comum. Havia gestos públicos de proximidade, favores, terras concedidas e sinais claros de que Eduardo II via em Gaveston mais que um irmão de armas, e possivelmente muito mais. As especulações ganharam força. A nobreza reagiu com fúria. Depois de repetidas tensões, Gaveston foi exilado de novo, até ser capturado e executado por nobres revoltados. Sua morte violenta deixou Eduardo II arrasado e vulnerável. O barroco da corte só aumentou. Após Gaveston, surgiu outro favorito, Hugh Despencer, o jovem. Com influências crescentes, o rei promoveu-o e deu-lhe todo o poder de que antes desfrutava Gaveston. Despencer acumulou terras, cargos e privilégios, e tornou-se intocável. A rainha Isabel da França, casada em 1308 como aliança política entre os reinos inglês e francês, estava cada vez mais marginalizada. É impossível ignorar o contraste. Eduardo amava Despencer com devoção, ignorava sua esposa e provocava escândalos diários. A corte roncava de indignação. A brutalidade e a ganância dos Despencer lhe renderam muitos inimigos, dentro e fora do reino. A reputação real entrava em colapso. O ponto de ruptura ocorreu em 1314, na sangrenta Batalha de Bannockburn. Eduardo II liderou pessoalmente seu exército contra os escoceses comandados por Robert the Bruce. O choque foi devastador. Derrota humilhante, sangue derramado e exército em retirada. A prestígio do rei despencou. Foi um golpe duro, tanto para a coroa quanto para sua imagem pública. A corte se dividiu ainda mais. A raiva contra Despencer aumentou, e a figura de Isabel emergiu das sombras. Em 1325, a rainha foi enviada à França para negociar a paz. Mas, em vez de voltar, ela se juntou a um rebelde poderoso, Roger Mortimer, um nobre exilado e herdeiro de um levante histórico. Juntos, traçaram um plano quase perfeito. Em setembro de 1326,
Isabel desembarcou com algumas tropas e foi recebida como libertadora. O velho rei, enfraquecido, fugiu com Despenser, mas ambos foram capturados. Hugh Despenser sofreu uma execução cruel, enforcado, estrangulado e esquartejado, uma advertência pública do poder da rainha e de seus aliados. Eduardo II foi capturado, despojado e levado, não como prisioneiro, mas como um problema político a ser solucionado. Encerrado no castelo de Berkeley, Eduardo arrastava seus dias entre o mistério e o desespero. Vigiado de perto por Thomas de Berkeley e John Maltravers, o tratamento inicial foi apenas brando. Mas as coisas mudaram. Ordens ambíguas foram dadas. Morto? Não oficialmente, mas não vivo. Nos corredores, ecoavam rumores de tortura psicológica, isolamento, ruídos estranhos à noite, refeições escassas e falsas mensagens de traição. O objetivo era claro: quebrar a mente de um homem que havia sido rei. Até hoje, essa noite é envolta em névoa de dor e silêncio. A versão mais horrível, escrita por cronistas posteriores, diz que um ferro em brasa foi inserido em seu corpo através de um tubo de chifre, atingindo internamente os órgãos vitais, sem deixar marcas externas. Os críticos alegam que travesseiros foram pressionados sobre seu rosto para silenciar os gritos. Outras fontes cogitam envenenamento ou asfixia, mas todas concordam: era o fim de um rei. Na manhã seguinte, Eduardo II estava morto, supostamente por causa natural. Mas o silêncio ao redor de sua morte fala mais alto que qualquer declaração oficial. A história parecia encerrada, até 1337, 10 anos depois, quando uma carta anônima reapareceu. Enviada ao Papa por um padre genovês chamado Manuel Fieschi, afirmava que Eduardo teria fugido de Berkeley e vivido como eremita sob outra identidade na Itália. Segundo ele, o ex-rei lhe teria confiado sua confissão. Historicamente, a carta foi considerada autêntica, mas seu conteúdo é pura neblina. Alguns acreditam que Isabel e Mortimer encenaram sua morte para evitar um possível reinado reativado. Outros, que era uma falsificação lançada para minar a autoridade da coroana. Enquanto o mundo estranhava, o novo rei, Eduardo III, filho do falecido, consolida o poder. Mortimer foi enforcado por traição em 1330. Isabel, a rainha, foi enviada a um convento, onde faleceu alguns anos depois, isolada mas viva. A tumba de Eduardo II na Catedral de Gloucester se tornou destino de peregrinação. Mas estava mesmo lá o corpo? Ou era apenas mais uma encenação arquitetada para manter o legado real intocado? A história de Eduardo II nunca mais foi simples. Ele foi o primeiro rei deposto publicamente. Um precedente terrível para qualquer monarca futuro. Sua intimidade emocional e sua queda catastrófica se tornaram símbolo de vulnerabilidade num mundo de espadas. Historiadores modernos o reavaliam. Para uns, um incompetente emocional, manipulado por favoritos. Para outros, o primeiro rei sensível da história, punido por uma corte implacável. O debate continua. Sua atração por Gaveston e Despenser foi política, pessoal ou sexual? Os documentos são escassos, mas especulações persistem. Cresceu sob sucesso militar, mas fracassou em reforçar sua autoridade ao estilo do pai. Ainda assim, deixou estética dramática para dramaturgos e cineastas. O herói trágico, o príncipe sentimental, o rei esquecido. Por que revisar essa história agora? Porque mistério e poder nunca saem de moda. Nos tempos atuais, em que celebridades caem brutalmente e escândalos dominam manchetes, a queda de Eduardo II ressoa com força. Essa foi a história de Eduardo II. Filho sensível, rei frágil, favorito amado e abandonado. Morto por consentimento político ou desaparecido em fuga. A verdade talvez jamais seja totalmente revelada. Mas o mistério continua a nos fascinar. Se você quer explorar mais segredos encobertos da monarquia medieval, não esqueça de inscrever-se no canal História Implacável, ativar o sininho para alertas, curtir e compartilhar este vídeo. Comentar. Qual mistério real, bizarro você acha que ainda está escondido?